se manifesta sobre as nossas vidas. Vocês estão felizes de estar na presença do Senhor essa noite? Meu coração se alegra demais pela oportunidade de poder estar na presença de Deus, pela confiança dos nossos pastores, em permitir compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E gostaria de convidar a igreja a abrir no livro de Salmos, Salmos de número 3. Já estamos chegando no final do ano. Esse ano parece que passou igual um avião, igual um jato. Passou numa velocidade tão grande que quando nos deparamos já estamos em novembro, quase em dezembro. E eu estou muito feliz porque Deus tem me dado a graça de viver o milagre e o sobrenatural dele sobre a minha vida. A grande verdade é que todos nós que aqui estamos na igreja, aqueles que aqui estão, aqueles que aqui também não puderam estar, mas todos nós, de uma maneira geral, nós estamos buscando sempre avançar em direção a um objetivo, sempre buscando viver um romper, sempre buscando viver uma transformação, sempre buscando nos posicionar para que a gente possa alcançar algo diferente da parte de Deus sobre as nossas vidas. E esse ano tem sido muito, muito maravilhoso, diante dessa palavra rema que tem dirigido as nossas vidas, que tem nos orientado e orientado o nosso posicionamento, que é transformação. E Deus tem nos dado a oportunidade, em conversando com algumas pessoas, por meio do ministério que nós temos feito parte, onde nós, de fato, temos visto a transformação na vida de muitas famílias e muitas pessoas. Quantos aqui têm vivido a transformação de Deus na sua casa? Amém? Glória a Deus. E isso tem nos impactado muito. Mas a grande verdade é que sempre que nós buscamos... Muito obrigado. Deus abençoe. Mas a grande verdade é que sempre nós buscamos romper, e que sempre quando nós buscamos avançar para novos territórios, ou quando Deus nos dá uma geografia, a grande verdade é que nós nos deparamos com novos desafios, novos inimigos, novas guerras, novos confrontos, novas batalhas, e uma diversidade de situações nós passamos porque nós nos propusemos em nos posicionar e avançar para a terra que Deus nos prometeu. Não foi assim com o povo de Deus? Então nós estamos chegando no final do ano, e essa é uma verdade sobre as nossas vidas. Quando nós buscamos viver essa transformação em Deus, nós estamos buscando nos posicionar de uma maneira a qual nunca nos posicionamos, para que possamos alcançar e acessar e viver um romper de Deus em nossas vidas. A grande verdade é que, por que nós estamos buscando uma vida transformada? Nós iremos entrar no texto e nós iremos falar acerca de um pouquinho de cada versículo. Eu quero tentar ser o mais breve possível. Por que nós estamos tentando viver uma vida de transformação? E eu elenquei aqui algumas coisas que me vieram à mente. Para acessar lugares que nós nunca teríamos acesso com um posicionamento antigo ou com um posicionamento errado? Sim ou não? Para viver o sobrenatural de Deus? Porque uma grande verdade é que se nós não nos posicionarmos de modo a acessar e entrar acerca de uma declaração profética, a gente não vai acessar com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, a gente não vai acessar aquilo que Deus tem para nós. Mas por que viver uma vida transformada? Para romper com os desafios, mas principalmente para viver o que o salmista declara também lá no Salmos de número 1, que diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha só o que a Bíblia fala acerca de uma pessoa que vive essa transformação. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha só o que vive e como vive uma pessoa transformada. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Diga assim comigo: eu serei
como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe, esse ano, eu e a minha casa, a minha família, todos aqui nos conhecem a minha esposa, nós temos vivido algo sobrenatural da parte de Deus. Mas nesse ponto da caminhada, trazendo uma reflexão para esse já quase final de ano, Deus colocou uma reflexão no meu coração e me fez lembrar de uma palavra que me marcou muito há alguns dias atrás. Nesse ponto da caminhada, é necessário nós entendermos que para todo avanço, batalhas serão travadas. Novos e grandes desafios surgirão à nossa frente. Se você não, preste atenção nisso, se você não quer crescer, se você não deseja romper, viver o extraordinário, não saia para a batalha. Não cresça. Não suba ao monte. Não viva essa transformação. Isso é uma verdade. Agora, à medida que você cresce, à medida que nós crescemos, e à medida que essa transformação, que Deus vai gerando essa transformação em nós, nós vamos impactando a geografia que Deus tem nos colocado. À medida que nós vamos vivendo essa transformação, nós vamos impactando o lugar, a geografia, o tempo e o espaço onde nós temos plantado as plantas, onde Deus tem plantado a planta dos nossos pés. Seja na nossa família, seja na nossa faculdade, não importa o lugar onde Deus tem te colocado. E se nós queremos impactar o lugar onde nós temos nos posicionado, é necessário nós vivermos essa transformação. Quando nós buscamos viver esse posicionamento, e a partir daqui eu gostaria de entrar dentro do texto que nós lemos de Salmos. A partir do momento em que nós temos esse posicionamento, em que nós buscamos crescer, impactar a geografia, pela presença do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, de maneira gratuita, preste atenção nisso, de maneira gratuita e deliberada, nós ganharemos inimigos, pessoas que, às vezes de maneira gratuita, mas a palavra nos ensina que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais. A grande verdade é que ao avançarmos dentro desse posicionamento, nós ganharemos inimigos, e vão nos odiar de graça. E às vezes essa briga é uma briga geográfica, pois o lugar onde nós temos ocupado é o lugar onde eles gostariam de estar ocupando. E é muito interessante esse Salmo de número 3, porque Davi nos leva a entender algo muito poderoso em cada versículo desse Salmo de número 3. Eu gostaria de ler com vocês. O Salmo de número 3 diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória. Olha só esse versículo, igreja. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. E ele continua: com a minha voz clamei ao Senhor. Não é qualquer coisa, é um clamor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, preste atenção, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do
A salvação vem sobre o teu povo seja a tua bênção. Quando nós lemos este Salmo de número 3, de maneira muito breve, eu quero compartilhar com vocês o contexto em que Davi se encontrava quando ele escreve esse Salmo de número 3. Quando nós vamos para a palavra de Deus, e nós vamos lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 15, de maneira específica, nós temos um episódio extremamente difícil da vida de Davi. Davi, aqui estava num contexto de muita pressão, traição e perseguição. Perceba que, ao lermos os 2 primeiros versículos, nós já temos: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Olha só, é necessário entender que Davi, quando estava escrevendo esse salmo, ele estava numa situação de muita pressão. E não era qualquer pressão, a pressão que Davi estava vivendo era um levante do seu próprio filho, Absalão. No contexto da época, era um golpe militar. Era um golpe de Estado que o seu próprio filho estava impondo ao seu próprio pai. Olha só que terrível isso. Imagina para um pai que foi levantado pelo próprio Deus para ser rei do povo de Israel, um homem segundo o coração de Deus, mas com as suas falhas, com os seus desafios, com os seus percalços, agora está vivendo um momento dentre os muitos que ele viveu, talvez um dos piores momentos da sua vida, um momento de muita pressão, de traição e perseguição. O contexto que se encontra em 2 Samuel 15, onde descreve um momento em que Davi fugia de Jerusalém. Esse é o contexto da palavra. Aqui Davi estava fugindo de Jerusalém após o seu próprio filho Absalão se rebelar contra ele. Durante esse período de grande perigo e traição, Davi se sentia cercado por inimigos que zombavam da sua fé. Olha só, quando a gente vai aqui para o texto, lá no versículo de número 2 vai dizer assim, olha só o que as pessoas diziam acerca de Davi. Vocês estão aqui comigo? As pessoas diziam assim acerca de Davi: não há salvação para ele em Deus. Olha só o que as pessoas, que até há pouco estavam caminhando com Davi, agora estavam dizendo contra Davi. Isso é uma fala que, com certeza, gera muita frustração. Davi estava vivendo uma perseguição ferrenha. As pessoas estavam zombando da sua fé. Mas, o que Davi fez, enquanto a gente continua lendo o texto, foi expressar a sua confiança em Deus como seu protetor e salvador. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Este salmo reflete, ele revela uma profunda angústia de Davi pela sua situação, mas também expressa a sua profunda fé e esperança no livramento de Deus. Quando nós vemos aqui, onde Davi diz assim: mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele diz, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Davi, ele clama, ele busca ao Senhor. E da mesma maneira que ele se posiciona a buscar a Deus, como um ato profético, uma declaração profética, ele declara que Deus estava o ouvindo e já respondendo. Isso é muito sobrenatural. Aqui, agora eu gostaria de fazer com a igreja de maneira rápida, uma reflexão acerca de cada versículo dos Salmos de número 3. O verso de número 1 diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários,
são muitos os que se levantam contra mim. Aqui nós temos a palavra adversários, que se trata de um inimigo opressor, perseguidor, ou literalmente aquele que aperta. O texto aqui evoca uma sensação de sufoco, tendo pressão de todos os lados. O que Davi estava passando não era brincadeira, era literalmente um levante absurdo. Davi estava cercado de todos os lados, e o líder dessa perseguição era o seu próprio filho. Davi, ele não estava sendo dramático, não, ele literalmente estava cercado, e o pior, Davi estava sendo zombado, ridicularizado. Vozes estavam tentando abalar a sua confiança, dizendo: Deus o abandonou. Quando as pessoas aqui, no Salmos de número 2, diziam assim: não há salvação para ele em Deus. Preste atenção. As pessoas, elas estavam tentando abalar a confiança que Davi tinha no Senhor. E isso é o pior que pode acontecer conosco na nossa caminhada de fé. Quando muitas vezes nós nos vemos diante de circunstâncias em que a nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, uma liberação de Deus sobre as nossas vidas, quando diante de determinadas circunstâncias nós estamos, situações ocorrem onde o inimigo das nossas almas tenta minar a nossa fé. E isso é muito forte, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser inimigo. E a grande verdade é que muitas vezes nós estamos brincando de ser cristãos. Mas como? Não levando uma vida de oração a sério, não levando uma vida de leitura, de devocional, de estudo da palavra de Deus a sério. E isso é muito sério, porque quando nós nos encontrarmos diante de circunstâncias assim, onde visam abalar a nossa fé, por vezes declaração de pessoas, ou circunstâncias, eu não sei, aquilo que muitas vezes tem te rodeado, visando minar e abalar a sua fé. Como está a sua fé em Deus? Aqui Davi estava vivendo um contexto terrível. Davi não estava sendo dramático quando ele disse que tinha se multiplicado os seus adversários. Não. Davi estava vivendo um levante muito ferrenho. Eles estavam tentando abalar a sua confiança. No livro de 2 Samuel 16, do verso 6 a 8, a gente tem uma situação que acontece com Davi, onde uma pessoa, um homem chamado Simei, ele surge, e então ele aparece jogando pedras, praguejando e tentando amaldiçoar Davi. Olha só o que esse homem chamado Simei dizia para Davi, nesse contexto que Davi estava, de perseguição, fugindo de Jerusalém, que era o lugar onde ele estava reinando. Davi agora estava fugindo. E Davi passa por um determinado lugar onde surge esse homem, e Simei fala assim, do verso 6 a 8, ele atirava pedras em Davi. Olha só o que Simei fazia. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia, saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Olha só pelo que Davi estava passando.
Era uma perseguição ferrenha. O que Davi estava passando não era brincadeira. No verso de número 2, onde nós temos que Davi diz assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Essa é a pior afronta que nós podemos viver. Não apenas duvidavam de Davi, mas da fidelidade de Deus para com ele. Isso não é brincadeira. Mas quando nós vamos para o verso 3, Davi nos ensina um grande segredo. E aqui é extraordinário. Davi diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Você sabe o que Davi estava nos ensinando aqui no verso de número 3? Davi está nos ensinando um grande segredo. E que segredo é esse? O segredo que é o de quem sabe ministrar para si mesmo. E isso é sobrenatural. Isso é muito poderoso. Porque Davi, diante dessas circunstâncias, onde vozes, pessoas e muitas pessoas, até mesmo do seu círculo de confiança, ali há pouco tempo atrás, diziam que já não havia mais salvação para ele. Você sabe o que Davi estava fazendo? Davi estava, eu imagino, e eu gosto de conjecturar, Davi estava colocando a sua mão sobre o seu coração, ou talvez sobre a sua cabeça, e declarando, dizendo assim: o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. E isso é muito poderoso, porque esse deve ser o nosso posicionamento. As pessoas estavam dizendo uma coisa, e quantas vezes nós nos deparamos com circunstâncias. Eu me lembro no começo do meu ministério, pastorzão, se assim eu posso dizer, com 15 anos aproximadamente, onde eu recebi um chamado para liderar uma juventude, e aí eu comecei a viver algumas situações com Deus que foram moldando o meu caráter. Em uma delas, quando eu tinha 15 anos, onde nós começamos a liderar aquela juventude, nós estávamos diante de um contexto muito difícil. A igreja estava passando por um momento muito difícil. E quando as pessoas frustradas por aquele momento difícil que a igreja estava passando, elas olharam para um jovem de 15 anos de idade, a declaração dela era: quem é você? Quem é você com 15 anos para poder liderar uma juventude? Você tem trabalho? Você tem um carro? Como é que você vai poder fazer para reunir as pessoas? Que recurso você tem? Que maturidade você tem? Essas foram algumas das circunstâncias que eu passei no início da minha caminhada. Mas uma experiência extraordinária que eu vivi com Deus nesse tempo, e até hoje nós temos vivido, é que a minha confiança não estava no homem, mas a minha confiança estava naquele que me chamou. E mesmo que as pessoas declaravam uma coisa, a declaração que eu fazia era completamente oposta. Era como a declaração de Davi: o Senhor é o meu escudo, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. No verso de número 4, que diz: com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Quando Davi clama, ele se sentia como se estivesse numa redoma de proteção. E é isso que significa o escudo. Davi, quando clama, ele se sente protegido. A circunstância no entorno de Davi era completamente terrível, era de perseguição. No livro de Samuel a gente vai ver que um líder
ele fala com Absalão e fala assim para ele: deixa-me que eu prepare 12.000 guerreiros para que eu vá e persiga Davi, para que eu possa matá-lo, para que eu possa destruí-lo. Olha só a perseguição que Davi estava vivendo. Mas quando Davi faz essa declaração profética, não era uma oração para pedir alguma coisa, não. Quando Davi estava declarando que Deus era o seu escudo, a sua glória e aquele que ergue a sua cabeça, Davi estava fazendo uma declaração profética. Ele não estava fazendo uma oração para pedir algo, não. Escudo não é qualquer proteção, igreja. O escudo de Deus sobre as nossas vidas não é qualquer proteção. No livro de Isaías 54:17, a gente vai ter alguma dimensão acerca dessa proteção de Deus sobre as nossas vidas, que diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Em Salmo de número 91, do verso 11 ao 13, vai nos dizer assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Você pode erguer as suas mãos para receber essa palavra? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. É isso que significa nós termos Deus como nosso escudo. A proteção do Senhor sobre as nossas vidas. E o que significa nós dizermos: o que exalta a minha cabeça? Significa dizer que Deus é aquele que restaura o ânimo, porque aqui Davi se encontrava com a sua cabeça baixa. Davi estava com o seu ânimo atingido. Davi estava passando por uma situação de muita dificuldade. Então, quando Davi declara aquele que exalta a minha cabeça, ele está dizendo: Deus é aquele que restaura o ânimo, Deus é aquele que restaura a honra, Deus é aquele que restaura a dignidade, quando os homens tentam nos envergonhar. No verso 3, Davi está declarando que Deus é aquele que me levanta acima de qualquer levante do inimigo. Ainda que o inimigo se levante contra você, tenha plena certeza e muita paz no seu coração, que Deus tem o poder para te levantar acima de qualquer levante do inimigo. E isso é muito poderoso. E que a sua glória era o Senhor. Deus era a honra de Davi. Quando todos buscavam atacar a honra de Davi, Davi estava declarando: o Senhor é a minha honra, o Senhor é a minha glória. Ele não estava preocupado com uma glória terrena, não. Davi estava declarando: o Senhor é a minha honra, o Senhor é a minha glória. Quando Davi clama ao Senhor e declara que Deus ouviu o seu clamor, ele estava dizendo: eu conheço os caminhos que me levam ao monte do Senhor, os caminhos que me levam ao Santo dos Santos. Absalão podia até ter tirado Davi de Jerusalém, mas Davi conhecia o caminho que o levava até a presença de Deus. Aqui, nesse versículo de número 4, quando Davi declara: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Por mais que Davi não estava mais em Jerusalém, na geografia onde Deus o havia plantado como rei,
Davi agora fugido, Davi estava dizendo assim: Senhor, eu conheço os teus caminhos. Eu conheço os caminhos que me levam até o teu santo monte, até o lugar da tua presença. E isso é muito forte, porque quando nós estamos vivendo essas circunstâncias de tamanha dificuldade, para onde nós temos buscado socorro? Aonde nós temos buscado socorro? Davi sabia que era para o monte do Senhor que ele podia subir. No verso 5, onde nós temos: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aqui, dormir para Davi significava literalmente não acordar no outro dia. Mas ele entendeu que descansar, mesmo em meio à guerra, significava confiar plenamente em Deus. Descansar naquele momento significava recuperar as suas forças, preste atenção nisso, para com a mente descansada ter mais clareza do que fazer no outro dia. Descansar era Davi dizendo: é Deus quem me sustenta, a minha confiança está no Senhor. Davi, nesse versículo, ele literalmente, ele poderia dormir e não acordar, porque literalmente ele poderia ser encontrado e ser morto. Mas Davi assentava no coração dele de que Deus era o seu escudo. Então, quando Davi dorme, ele descansa. E aqui descansar, eu entendo algo muito poderoso. Davi estava demonstrando uma confiança absoluta em Deus, uma fé, porque simplesmente para dormir aqui, Davi precisava de uma fé muito grande. E quando nós vamos para o versículo de número 6, que diz assim: não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Davi aqui estava expressando uma confiança, mais uma vez, uma confiança absoluta em Deus, mesmo estando cercado de tantos inimigos. E aqui eu já gostaria de caminhar para o final dessa ministração. No verso 7, onde nós temos assim: Davi diz: levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. O verso 7, ele é muito poderoso, pois ele nos traz um entendimento poético sobre a vitória de Deus acerca dos seus inimigos. Preste atenção nisso. Aqui o entendimento de ferir os inimigos no queixo ou na face. Imagina tomar um tapa no rosto. É um sinônimo de muita humilhação, sim ou não? Sim. E quando Davi declara esse verso, ele está nos ensinando algo muito poderoso. Ferir os inimigos no queixo traz o entendimento de uma humilhação pública dos nossos inimigos. Uma vitória que certamente todos veriam. Quebrar os dentes significa que por mais que o nosso inimigo brame como um leão tentando nos destruir, ele não poderá nos morder, ele não poderá nos tocar. Sem os dentes, o inimigo perdeu a sua força. Preste atenção nisso. O seu ataque não surtirá efeitos contra a nossa casa, contra a nossa vida. Quando Davi faz essa oração, quando Davi faz esse clamor, ele diz ao Senhor: levanta-te, Senhor, levanta-te. Não era qualquer clamor, não era uma fala assim, onde eu me vejo em determinadas circunstâncias e eu vou para a presença do Senhor e eu falo assim: Senhor, Senhor, se levanta. Deus, não. Davi estava clamando, Davi estava se posicionando. Se o louvor puder subir.
Davi aqui estava nos ensinando algo muito poderoso. E é aqui que Deus fala poderosamente ao meu coração, e é aqui que eu quero finalizar essa palavra para vocês. Nós temos buscado viver um tempo de transformação, buscado viver um tempo de transformação na nossa casa, na nossa família, buscado viver um tempo de transformação nas nossas vidas, um tempo onde nós buscamos nos posicionar de maneira diferente para nós acessarmos aquilo que Deus tem preparado e liberado sobre as nossas vidas. Mas a grande verdade é que quando nós nos posicionamos e nós estamos chegando no final do ano, talvez você possa fazer essa reflexão de como foi o seu ano até aqui. Será que você conseguiu romper e ao romper você se viu diante de adversidades tamanhas que agora você se vê diante, assim como Davi, diante de circunstâncias extremamente difíceis que abalem a sua fé, que abalem muitas vezes a sua estrutura familiar? Eu já me coloco aqui na condição de pai, porque eu imagino, né, não, pastorzão, que se algo acontece com o meu filho, para algumas pessoas que caminham conosco de perto, sabe que a minha esposa, ela tinha essa dificuldade para engravidar, e nós estamos vivendo um milagre de Deus, e agora vivendo o milagre de Deus, nós estamos vivendo grandes desafios, e muitas vezes nós nos encontramos diante de alguns desafios, onde muitas vezes, dentro da nossa humanidade, nós podemos até pensar e falar assim: Senhor, se foi o Senhor quem fez este milagre, se foi o Senhor quem nos permitiu acessar esse sobrenatural, por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Por que o Senhor está permitindo a gente passar por essa determinada circunstância? Mas quando o Senhor fala comigo acerca dessa palavra, Ele ministra algo muito poderoso ao meu coração. Porque por mais que o inimigo ele possa se levantar para frustrar aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, para frustrar a nossa família, para frustrar as nossas vidas, o nosso caminhar, o nosso posicionamento. Se a igreja aqui não sabe, eu sou policial militar. E uma das coisas que eu mais vejo, pastorzão, eu imagino que o senhor, na condição de pastor, também tem um pouco dessa perspectiva, e não é à toa que nós temos vivido aqui algo dentro de quatro sextas-feiras, essa vai ser a última, né, pastorzão, acerca de legado, de famílias que estão sendo atacadas, de famílias que estão tendo a sua estrutura abalada por circunstâncias que lhes sobrevenham, seja na sua saúde, seja em alguma área da sua vida. E assim como Davi, diante de tamanha adversidade, se encontrava, qual que tem sido a sua declaração nesse momento? Se assim você se encontra, qual tem sido essa nossa declaração para esse tempo que nós estamos vivendo? Porque nós não podemos permanecer inertes. Não, o inimigo não tem brincado de ser inimigo. E dentro da minha profissão, o que eu mais tenho visto, e é assustador, são famílias sendo destruídas. Ontem eu prendi um homem sob uma acusação de pedofilia, que abusou da sua enteada, que abusou, estava tentando também abusar de 2 crianças, que eram filhas da sua companheira. E isso me assusta, porque não é brincadeira aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra as nossas vidas. Reflexão aqui nesse final de ano, e eu preciso encerrar. Lá no começo, no começo desse ano, quando nós recebemos essa orientação profética que Deus derramou sobre a vida do nosso pastor, para nós vivermos uma verdadeira e genuína transformação, eu entendo e eu enxergo isso sobre a minha vida, eu enxergo isso sobre a igreja.
Deus nos conduzindo e permitindo circunstâncias, nos preparando, nos moldando, para que nós possamos acessar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, porque a grande verdade é que se nós não tivermos maturidade, para Deus nos colocar na geografia onde Ele tem preparado para nós, no lugar da promessa, se nós não tivermos maturidade, se nós não estivermos posicionados, se nós não estivermos com uma mentalidade transformada, com o coração transformado, a grande verdade é que estando na terra da promessa, nós podemos nos frustrar. E quando o Senhor fala comigo acerca dessa palavra, no versículo 7 de Salmos, de número 3, Davi estava declarando: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo, e quebraste os dentes aos ímpios. Aqui Davi estava dizendo algo muito poderoso. Deus está ferindo, igreja. Você pode se colocar de pé sobre o seu lugar. Erga as suas mãos. Deus está ferindo o queixo e quebrando os dentes aos nossos inimigos. Porque muitas vezes nós estamos aqui, já é final do ano, estamos entrando no mês de dezembro, e às vezes a gente se encontra cercado de todos os lados. E o Senhor fala comigo nessa palavra de uma maneira muito poderosa. Isso significa dizer que o nosso inimigo, ele é como uma fera, que perdeu o poder de ferir e de morder. Porque imagina você, o inimigo, como um leão, e a figura de um leão é uma fera, é algo assustador. Mas Davi aqui estava dizendo que Deus feriu o seu inimigo na face, no queixo, e quebrou os dentes do seu inimigo. Aqui nós entendemos que o inimigo estando com o seu queixo quebrado e os seus dentes quebrados, Deus estava tirando o poder. Deus estava tirando o poder do inimigo nos causar danos. Você crê nessa palavra? Deus está neutralizando, igreja. Deus está neutralizando, eu vou dizer mais uma vez. Deus está neutralizando os nossos inimigos. Eu vou dizer mais uma vez. Deus está neutralizando os nossos inimigos. Deus está neutralizando o ataque sobre a sua casa, o ataque sobre a sua família, o ataque sobre os seus filhos, sobre a sua saúde. Deus está neutralizando o ataque do inimigo contra as nossas vidas. Deus está neutralizando o ataque do inimigo contra o seu casamento. Deus está neutralizando o ataque do inimigo contra a sua fé. Igreja, e nós vamos louvar ao Senhor. Deus está tornando sem efeito. Recebe essa palavra e tirando as forças dos nossos inimigos. Eu creio e quero declarar sobre as nossas vidas que a vitória do povo de Deus, que a vitória de Jerusalém, a vitória desta igreja, a vitória desta casa, a vitória da sua família será uma vitória estrondosa, e Deus fará de maneira pública. Deus exaltará Jerusalém, e sobre essa cidade Deus está levantando um povo. Deus está levantando Jerusalém sobre esta cidade, porque Deus conhece o nosso coração, igreja. Não é à toa que Deus colocou no coração da nossa liderança, dos nossos pastores, de estarem orando por 70 dias aqui nesta igreja, por 70 dias de maneira ininterrupta, buscando a presença do Pai. A grande verdade é que durante esses 70 dias, uma declaração ecoa no mundo do Espírito. Nós estamos em guerra, nós estamos vivendo uma transformação, nós estamos
diante de batalhas terríveis contra as nossas vidas. E a nossa declaração é: Senhor, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa salvação. Igreja, eu creio que o que Deus está fazendo hoje sobre as nossas vidas é sobrenatural. Se nós pudéssemos ter a dimensão de enxergar aquilo que Deus está fazendo no mundo do Espírito, você já começava a se manifestar. Deus está dando ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Enquanto você está aqui, Deus está visitando a sua casa. Enquanto você está aqui adorando, buscando, declarando que o Senhor é a tua porção, o Senhor é a tua força, o Senhor é o seu escudo, o Senhor é a sua glória. Creia, Deus está dando ordem aos teus anjos para o livrar, para te guardar, para te proteger. Ramantuí, declara manto lá abaixo. Igreja, creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Deus está neutralizando o ataque dos nossos inimigos. Deus está nessa noite quebrando o queixo e a face dos nossos inimigos, quebrando os dentes aos nossos inimigos, e dizendo isso, Ele está neutralizando a força do inimigo da nossa alma. Aquilo que Ele tem preparado contra a nossa casa, visando nos atingir e nos tirar da terra da promessa, nos tirar da geografia que Deus nos plantou, está sendo neutralizado.